incomparável. A nuvem do Senhor está neste lugar. Sua presença é incomparável. Em tua vida vejo a mão de Deus. Em tua vida seu amor sempre estará. A nuvem do Senhor está neste lugar. Sua presença é incomparável. A nuvem do Senhor está neste lugar. Bom dia, comunidade! Bom dia a você que nos acompanha de forma virtual, mas real, por meio das redes sociais da nossa comunidade. Te acolho com palavras bíblicas que são lema desse domingo, domingo de Pentecostes, palavras que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, onde lemos: Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Deus, nessa manhã, nos acolhe com esta palavra. E hoje é dia de festa, é dia especial, porque hoje é aniversário da Igreja Cristã. Foi a partir do evento de Pentecostes que a Igreja Cristã deu o seu início. Então, assim, nesse momento eu quero te convidar a se colocar de pé. Você que está em casa, eu peço que te coloque na presença de Deus em oração e assim oremos. Senhor, graças te damos por mais um dia de vida. Graças te damos porque hoje é domingo e temos a oportunidade de estarmos reunidos e reunidas como irmãos na fé e também na tua presença como teus filhos e filhas. Te agradecemos pela semana que passou, por cada bênção e graça recebida. Te agradecemos que em meio às nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas fraquezas, tu não nos desamparas, não nos deixas órfãos, permaneces conosco ao nosso lado. No entanto, reconhecemos que por conta da nossa natureza do velho Adão, da velha Eva, da herança do pecado, nem sempre andamos nos teus caminhos. Por vezes os nossos pensamentos não condizem com os teus pensamentos. Assim, as nossas palavras, em vez de edificar, construir, machucam, magoam e rompem relações. Por vezes, as nossas atitudes, em vez de acolher, causam dor e sofrimento. E nos momentos de dificuldades, onde tu esperas o nosso agir em prol do irmão, por vezes nós negamos o auxílio. Assim, nesse momento, em humildade, por meio do Espírito Santo em nós, que diante da tua palavra revela o nosso pecado, no entanto,
crentes no amor de Jesus na cruz por nós, que o Espírito Santo também aquece o nosso coração e nos lembra desse amor, é que nós te suplicamos, perdoa-nos, tende piedade de nós, Senhor, e auxilia-nos por meio do Teu Santo Espírito a vivermos firmados ainda mais em Ti. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Quando confessamos os nossos pecados de todo o coração, o Senhor é fiel e justo, Ele nos perdoa, nos concede graça. Assim, da parte de Deus, receba o perdão dos seus pecados e, nesse momento, te sintas à vontade para se assentar ou, se você deseja permanecer de pé, a termos um momento de louvor. Nesse primeiro hino, nós reconhecemos o motivo de estarmos aqui reunidos. Reconhecemos que estamos aqui pelo agir do Espírito Santo em nós, o agir de Deus. E no próximo hino, nós queremos agradecer a Deus, louvando pelos feitos que Ele concede a nós, a nossa vida. Aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Um mundo novo Jesus tem preparado para nós, um mundo cheio de paz e alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Foi um pouco afobado aqui, só um minutinho. Louvado seja o meu Senhor, 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 pelo sol e pela lua, pela estrela no firmamento, pelo vento e pelo mar, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, 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 por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora sofrem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. O que dá sentido à vida é amar-te e adorar-te, para que a nossa vida seja sempre uma
a canção. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Convido o Daniel, se tu podes nos conduzir no momento de oração. Convido também nós como comunidade, você que está em casa, a fecharmos os nossos olhos, baixarmos a nossa cabeça, nos colocarmos na presença de Deus. Sim, ó Deus, nós reconhecemos a Tua presença, nós reconhecemos que estamos na Tua presença, que Tu estás nos ouvindo. Em oração nós chegamos a Ti. Nós já orávamos quando cantávamos, quando nós entoávamos os louvores a Ti, porque nós dizíamos o quanto Tu és santo, o quanto Tu és maravilhoso, e mesmo nas situações controversas, Tu tens nos abençoado e Tu tens estado conosco. É a Tua presença que é a bênção maior. Essa bênção, ó Deus, nós pedimos agora na pregação, Senhor. Dá que nós possamos estar com os ouvidos atentos, com os ouvidos abertos, como Jesus Cristo dizia. E diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, dá-nos esses ouvidos, dá-nos um coração puro, renova em nós, ó Deus, o Espírito. E venha estar conosco, ó Deus. Abençoa o pastor Rodrigo, ó Deus, nas palavras, que ele venha a dizer aquilo que vem dos teus lábios, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Comunidade queira tomar assento. Meus queridos, hoje é um dia muito especial, é dia de festa, é dia de Pentecostes. Hoje nós lembramos o início da igreja cristã. Jesus Cristo, antes da última ceia, de ser traído, de ser entregue à cruz do Calvário, Ele prometeu aos discípulos que não os deixariam órfãos e que lhes enviaria o Consolador. E assim, estimada igreja, depois de 50 dias após a Páscoa, eis que a promessa se cumpre. Esta que já fora testemunhada pelos profetas no Antigo Testamento. E assim eu quero te convidar, você que está em casa, você que está aqui no templo presencialmente, a abrir a tua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu passo a ler. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se pararam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso são galileus, todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha,
Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Inicialmente até aqui. Jerusalém, mais uma vez, estava movimentada, pois Pentecostes, de início, é uma festa onde os judeus, eles celebravam o início da plantação. Assim, Jerusalém estava repleta de pessoas de muitos lugares diferentes, que falavam várias línguas. E é nesse momento, dia em que os discípulos, os apóstolos, estavam reunidos numa casa, quem sabe cheio de sentimentos, com o coração apertado, com dúvida do que será o dia de amanhã. Foi naquela hora, naquela ocasião, que Deus, de forma impetuosa, por meio de um vento forte, sopra sobre cada um deles o Espírito Santo. E como aconteceu lá em Gênesis, porque o Espírito Santo já estava com Deus, porque o nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ele já estava lá no início, aonde não havia forma, aonde havia caos. E lá, diante do caos, o Espírito Santo reorganiza tudo. Ele começa a criar, até que toda a criação passou a existir. Assim também ali em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus, ele gera vida, muda os corações daqueles apóstolos que, motivados, movidos não por vontade própria, mas por consequência do agir do Espírito Santo, eles saem anunciando a boa nova da salvação. Eles vão ao encontro de toda aquela gente que estava lá em Jerusalém. E a partir de então, como o Lucas nos relata em Atos, muitas pessoas passam a crer. Inicialmente elas ficam espantadas, porque aqueles galileus, aquelas pessoas simples, falavam, e elas que falavam inúmeras línguas, outras línguas conseguiam compreender. Se nós continuarmos a ler o capítulo nos versículos seguintes, do 14 em diante, vamos ver que o apóstolo Pedro, então, ele faz sua pregação explicando que eles não estavam embriagados, mas que era agir do próprio Deus na vida deles. Assim, o primeiro ponto que eu destaco acerca de Pentecostes, do agir do Espírito Santo, é que Deus, por meio do seu Espírito, na minha e na tua vida, Ele vem para causar uma transformação. Ele vem como um vento. A gente não consegue vê-lo, mas a gente consegue senti-lo. E assim, por meio da ação do Espírito Santo em nós, o Senhor, Ele vai reorganizando a nossa vida. Ele nos dá coragem, ousadia, entendimento por meio da sua palavra. E assim, com o passar do tempo, Deus, através de nós, produz muitos frutos, nos concede dons. Dons que nós, por conta própria, não temos capacidade de
fazer, de executar, mas Deus, Ele nos motiva e nos move a servi-lo. E assim, lá na nossa casa, no nosso trabalho, no lugar onde nós estamos, por meio dos dons, Ele nos ajuda, ou melhor, Ele ajuda as pessoas através de nós, Ele muda a realidade das pessoas. E o terceiro aspecto da mensagem desse culto que eu trago agora, então, é que o Espírito Santo ele está conosco em todas as realidades da nossa vida, do nosso dia a dia. Ele caminha conosco, Ele sofre conosco e Ele se alegra conosco. É por meio do Espírito Santo de Deus que nos momentos de angústia, nós somos fortalecidos, recebemos a paz e assim a nossa realidade muda e a vida do nosso semelhante também. Tu tens consciência do agir do Espírito Santo na tua vida? Como anda a tua comunhão com Deus? Não sei o que tu tens passado, mas Deus sabe. E Ele quer mudar a tua situação. Vivemos em momentos diferentes. De uma hora para outra, toda a nossa vida mudou. Assim como cada dia da nossa vida, desde então, tem sido mudada constantemente. E como nós estamos nos sentindo diante dessa situação? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora lá no capítulo 8 de Romanos. Romanos, capítulo 8, dos versículos 22 ao 27, que eu passo a ler. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós e com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Até aqui. Diante da realidade em que vivemos, como anda a nossa esperança? No momento atual, esperança é algo muito importante e essencial. E para termos esperança, precisamos estar firmados em Deus, mediante a sua palavra, permitindo que o Espírito Santo então, haja dentro de nós. E assim, o agir do Espírito Santo, ele se dá não apenas nos momentos bons, mas principalmente naqueles momentos em que nos sentimos fracos, pois é ali que o Espírito Santo trabalha em nós e nos torna pessoas mais fortes. No momento em que passamos por adversidades, o Espírito Santo também está ali, orando comigo e contigo, intercedendo,
No original, quando se fala de gemidos inexprimíveis, é muito interessante que o autor ele coloca: assim como eu e você sofremos, o Espírito Santo também sofre de igual modo. E ele está orando e intercedendo por nós. Então, é momento de nós nos deixarmos encher pelo Espírito de Deus, para que assim a nossa tristeza, quem sabe a nossa dor, com o passar do tempo, com o agir dele, torne-se alegria e força. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E o dia de amanhã também. Assim, hoje, dia de Pentecostes, dia de aniversário da igreja, é um dia especial, é um dia de festa. Que nesse dia nós possamos lembrar que assim como o Senhor, Ele abençoou, Ele derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, Ele também Ele nos abençoa e derrama sobre nós o seu Santo Espírito. E como luteranos, temos como sinal visível do derramamento do Espírito Santo o batismo. É ali onde o Senhor, por meio da palavra ligada à água, nos lava dos nossos pecados. É ali no batismo que Ele firma uma aliança de estar sempre conosco. E é ali no batismo que Ele nos concede o Espírito Santo e nos concede muitos dons. Dons que nos capacitam na caminhada. Dons que somos usados como instrumento para ajudar o próximo. Dons que também, nos momentos difíceis, nos auxiliam e nos lembram que precisamos ter esperança. Pois o sopro do Espírito está entre nós. Ele está mudando corações e mudando realidades. Assim eu desejo que o amor do Senhor Jesus, que a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo, que reina de eternidade a eternidade, esteja contigo. E que assim tu possas se sentir motivado a servir com os teus dons. E desta forma que tu possas ser o meio pelo qual o Espírito Santo transforma a realidade na qual tu estás inserido. Amém? Quero convidar a comunidade a colocar-se de pé, a você que está em casa. E nesse momento nós queremos ter um momento de oração nesse tempo. Por meio do hino Espírito Santo de Deus, que nesse hino nós possamos, mais uma vez, colocar os nossos corações na presença de Deus e que assim o Espírito Santo, ele age em nossas vidas e também, por meio de nós, na vida das outras pessoas. Que possamos prestar atenção na letra dessa linda canção, porque é uma linda oração, nos faz pensar muito sobre o amor de Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, o sopro do Pai perceber, a Ti glorificar. Espírito Santo de luz, Senhor da criação, vem conceder que Jesus, pela vida, na morte e na ressurreição,
possa fazer nos teus filhos, teus servos, a luz nessa escuridão. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a servir, a dor do irmão entender, a tua voz ouvir, no meio de tanto clamor, no meio de aflição. Vem conceder que teus filhos caminhem na luz, que estendam a mão, possam falar de Jesus, do teu Filho amado, da ressurreição. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a cantar, aos céus nossa voz estender, a terra o nosso olhar. Sigamos teu Filho Jesus, sirvamos sem cessar, pois ao servir-te louvamos, cantiga bonita a te agradar. Como Jesus que viveu, que serviu, que morreu para ressuscitar. Como Jesus que viveu, que serviu, que morreu para ressuscitar. Oremos. Senhor, aqui estamos nós diante da tua presença e te suplicamos que o teu Santo Espírito sopre em nós, que o teu Santo Espírito encha os nossos corações e que assim possamos ter a certeza de que tu estás conosco. Ó Senhor, por meio da tua palavra, das Santas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, nós sabemos que a fé que temos em ti, a fé que temos em Cristo Jesus, em sua obra na cruz, na ressurreição, a fé que temos de que um dia herdaremos a vida eterna, ela vem a nós por meio do teu Santo Espírito. Assim, mais uma vez, nós te pedimos que em todas as situações da nossa vida, o teu Santo Espírito possas nos lembrar e agir em nós. Nos lembrar de que diante de cada tempestade sempre há um abrigo, sempre há um lindo sol. Que também ele possa nos trazer ânimo. Ó Senhor, muitos de nós ainda vivem com medo. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito, assim como transformou toda a realidade do caos lá na criação, assim como o teu Santo Espírito animou os discípulos e os impulsionou à missão, que assim tu também hajas em nós, de tal forma que possamos viver confiantes e firmados em ti, sem medo, mas tomando as devidas precauções. Também, Senhor, nós te pedimos e nos colocamos em tuas mãos, que o teu Santo Espírito possas nos usar como meio da tua graça na vida de todos e todas que estão ao nosso lado. Ó Senhor, há muitas situações de dor, de luto, e, Senhor, sabemos que és a nossa tarefa de sermos alívio e amparo às pessoas que sofrem.
Assim, nesse momento, nós te agradecemos pela igreja. Nós te agradecemos que lá em Pentecostes, tu derramaste o teu Espírito Santo sobre os discípulos e que eles saíram pelo mundo anunciando da tua palavra. Se hoje estamos aqui como comunidade Charlau, é fruto daquele dia. Assim, Senhor, também nesse momento, nós intercedemos pelos cristãos mundo afora, principalmente aqueles que vivem em países onde a fé cristã não é bem vista. Oramos pelos cristãos que são perseguidos por lerem a palavra e por orarem. Ó Senhor, reconhecemos que muitas vezes nós negligenciamos a fé. Nós não valorizamos a oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui na tua casa. Por vezes, Senhor, nós também não levamos a sério a fé quando nos deixamos tomar por sentimentos de discórdia, de desunião. Ó Senhor, assim nós te pedimos perdão. E que assim como tu tens agido na vida dos cristãos perseguidos, que mesmo em tamanha dificuldade eles permanecem firmes, e a tua igreja em países da Ásia, da Oceania e de demais continentes tem crescido. Assim nós pedimos que nós possamos ter a perseverança na fé que aquelas pessoas têm. Assim também, Senhor, nesse momento nós entregamos nas tuas mãos a nossa comunidade Charlau. Cada grupo, cada família, cada liderança. Graças te damos, Senhor, que desde 1969, alguns anos antes, tu plantaste esta comunidade aqui na Vila Charlau. E desde lá, a nossa comunidade tem sido luz e feito a diferença nesse lugar. Que assim, ó Eterno, pelo agir do Teu Espírito Santo, que possamos continuar sendo o meio da Tua graça. Também lembramos, ó Senhor, de todos e todas que caminham pelo vale do luto, das pessoas que sofrem por alguma doença nos hospitais ou em seus lares. Lembramos de seus cuidadores. Ó Senhor, que esses queridos irmãos possam sentir, por meio do Espírito Santo, o Teu amor, o Teu cuidado, e assim viver em paz. Colocamos, ó Eterno, também em Tuas mãos o nosso país. Tu sabes o que tem acontecido. Ó Eterno Deus, que o Teu Santo Espírito dê sabedoria, discernimento às nossas autoridades, que elas possam governar segundo os Teus propósitos, que elas possam tomar decisões em prol de todo o povo e não apenas em benefício próprio. Ó Eterno, também tende piedades deles, pois muitas vezes eles não sabem o que fazem. Assim também nesse momento, ó Eterno, nós lembramos do mundo. Há tantos países que vivem em guerra, há tanto descaso com a Tua criação. Ó Eterno, que o Teu Santo Espírito esteja presente e possas aliviar a dor que o mundo padece por conta do pecado. Tudo mais que temos, nós elevamos a Ti, orando a oração que o Teu Filho Jesus, o nosso único Senhor e Salvador, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade, queira tomar assento. E nesse momento eu passo aos avisos. Então, os nossos próximos cultos serão no dia 30 de maio, às 8h30 e às 9h45. Também nós lembramos que as inscrições, elas precisam ser feitas com antecedência. Então, que tu possa se sentir motivado a partir da segunda-feira, das 13h30 até às 17h30, e no sábado, das 8h30 às 11h30, a fazer a tua inscrição com a Ângela. Também, nesse horário, é o horário do atendimento da nossa secretaria. Também lembro da campanha do quilo. Desde já nós agradecemos a você que traz o alimento, todo o culto, e também deixa na secretaria. Nós estamos apoiando o almoço solidário e eles agradecem a tua doação. Também lembramos que no dia 12 de junho, a nossa comunidade estará realizando uma promoção, coxa e sobrecoxa, com saladas e pão ao preço de R$ 25,00. Então, os cartões eles estão à venda no final do culto com o Xuxa, e também estão à venda na secretaria, também comigo, tu podes entrar em contato, tenho cartões à venda. Desde já nós agradecemos a tua colaboração e nós lembramos você, pedimos que tu tragas um recipiente para retirar a carne. A salada, ela estará embalada, já será distribuída em embalagens, né, Ângela? As ofertas do culto de hoje, então nós temos a oferta da igrejinha, que é destinada para a comunidade, e a oferta deste culto, então, também ela é nacional, ela se destina para o Fundo de Missão Pastor Homero Severo Pinto. É um fundo de missão criado pela ESLB, e que Deus abençoe as dádivas e os doadores. E agora eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui presente. Quem de você no culto passado adquiriu um bolinho do seu Getúlio? Tem algumas pessoas lá atrás, mas eu estou vendo que várias não levaram para casa um bolinho. Eu quero te animar a não sair do culto sem um bolinho. Ainda nós temos um bolinho. Olha só. Então, pessoal, quero animar você ainda a adquirir o bolinho no valor de R$ 5,00, e o valor dele será para auxiliar na missão da nossa comunidade. Temos mais algum aviso? Não? Então, nesse momento, eu convido você a se colocar de pé, a estender a tua mão. Convido você de casa também a se colocar na presença de Deus, se colocar de pé e a estender a sua mão, e assim recebamos a bênção de Deus. Que o eterno Deus derrame sobre a tua vida o Espírito Santo. Que o Santo Espírito de Deus aqueça o teu coração de tal forma que tu possas se sentir amado, amada por Ele, e sair proclamando as boas novas de Deus. E que por meio de ti, da tua vida, as pessoas que sofrem, que padecem, possam receber a paz, o conforto e o amor de Deus. Amém. Ainda convido vocês a cantarmos juntos este último hino, e que assim, no nosso dia a dia, nós possamos estar voltados a Jesus, e que o Espírito Santo nos traga à mente as bênçãos que Ele concede
a mim e a ti. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus operão. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Desejo a vocês um abençoado domingo e uma abençoada semana.